Informação importante: depois de um novo reajuste no preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro troca o comando do Ministério de Minas e Energia. Fala aí, Rafael Procópio. Foi oficializada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a troca no comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque foi exonerado do cargo, a pedido do próprio, e agora Adolfo Saxida é o novo ministro. A troca de ministros está relacionada aos sucessivos aumentos nos combustíveis e às recentes críticas do presidente da República à política de preços da Petrobras. Na live da última quinta-feira, Jair Bolsonaro citou o ministro Bento Albuquerque e o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, ao reclamar dos reajustes nos combustíveis. Ministro Bento Albuquerque, senhor José Mauro, Coelho da Petrobras, diretor da Petrobras, vocês não podem aumentar o preço do diesel. Eu não estou apelando, estou fazendo uma constatação, levando em conta o lucro abusivo que vocês têm. Vocês não podem quebrar o Brasil. É um apelo agora. Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura. E tem o papel social da Petrobras definido na Constituição. Bom, se ele não pode interferir, não pode mesmo, não deve. De que valerá a troca no Ministério de Minas e Energia? O novo ministro também não irá interferir. Ou o trabalho do novo ministro será ser mais persuasivo ao tentar convencer a Petrobras a abandonar a sua política de preços. A gente já disse aqui, não é uma responsabilidade da Petrobras, da empresa em si, manter os preços civilizados. O petróleo flutua de acordo com o preço internacional do barril do petróleo, né? A gasolina flutua de acordo com esse preço, o mesmo vale para o diesel, e do valor do dólar. Basicamente é isso. Aí cabe ao governo utilizar o seu quinhão como acionista majoritário da Petrobras para eventuais políticas públicas. Não é uma responsabilidade e nem pode ser uma responsabilidade da Petrobras adotar políticas públicas. A empresa poderia ser, inclusive, processada pelos seus acionistas se assim o fizesse. Então, isso não está nas mãos da Petrobras, mas está nas mãos do Congresso, está nas mãos do governo, está nas mãos dos governadores e está nas mãos do próprio presidente. A política tem que agir nesse caso. Não adianta ficar todo dia gritando contra a Petrobras, dizendo vocês são malvados, seus lucros são exorbitantes. Aliás, que fantasia... A fantasia de liberal do Bolsonaro foi rasgada já, né? Qual é o liberal que considera abusivo uma empresa de capital misto ter grandes lucros? Enfim, não vai adiantar ficar apontando o dedo para a Petrobras todo dia, fazendo discurso enfurecido, bravinho, e não trabalhar para que o preço da gasolina diminua. Está nas mãos do próprio presidente também fazê-lo. Mas ele só quer tirar do colo dele, só quer tirar o bicho do colo dele e colocar a responsabilidade em governadores, na empresa e agora no ministro. Ok, temos um novo ministro. Qual será a atribuição desse novo ministro? Que poder terá ele para reduzir na canetada, na marra, o valor do diesel e da gasolina? Nenhum. Aguardemos aí, boa sorte ao novo ministro de Minas e Energia. No Rio de Janeiro, empresas de transporte estudam reduzir a frota para compensar a alta do diesel. Andresa Busani. A alta de 8,8% no preço do óleo diesel tem gerado preocupação nos caminhoneiros e empresários de ônibus devido aos impactos sobre o custo operacional. Sindicatos que representam as empresas dos coletivos em 10 municípios da Baixada Fluminense e em parte da região metropolitana anunciaram que devem reduzir as frotas em operação. Na nota conjunta, as entidades afirmam que as mudanças acontecerão nos horários de menor movimento e durante os fins de semana. O novo aumento também foi criticado pelos caminhoneiros que dependem do combustível. O presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Paraíba do Sul e diretor da Federação dos Caminhoneiros do Rio, Nelson Júnior, diz que muitos caminhoneiros já não têm conseguido arcar com os custos do trabalho. A categoria está se subsistindo. O frete hoje já não está cobrindo as despesas de viagem. A gente tem conversado aí muito com a categoria. Muitos já têm parado seus caminhões aí e procurado trabalhar como seletista, porque não tem condições, não estão conseguindo mais. Bom, são dois impactos diretos, né? No transporte de mercadorias,
pelos caminhões em estradas, e esse transporte aqui, o transporte de pessoas, transporte público, certamente a gente vai aí acompanhar aumento nas tarifas. Não vai ter muito como segurar, dizem os prefeitos, especialmente porque a negociação com o governo federal para aumentar os recursos que subsidiam a gratuidade no transporte público, essas conversas não têm caminhado positivamente pelo olhar dos prefeitos. Então, dizem os prefeitos, não vai ter muito como segurar o preço das passagens no transporte público. Em BH, a solução encontrada foi subir, pelo menos por enquanto, os subsídios às empresas de ônibus. Fala aí, Luciana Viana. O aumento no preço do diesel, que entrou em vigor nesta terça-feira, deve agravar a situação das empresas de ônibus da capital mineira, que relatam dificuldades com a disparada do preço do combustível. Na bomba, o aumento médio foi de 40 centavos o litro. Diante deste cenário, as empresas de ônibus de Belo Horizonte têm até hoje para responder à proposta da Câmara da capital, que adicionou 44 milhões de reais de subsídio aos 163 milhões e meio de reais já propostos pela Prefeitura, que prevê uma série de contrapartidas, entre elas o aumento no número de viagens e a não elevação no valor da tarifa praticada. A Prefeitura quer garantias de que as condicionantes serão atendidas, caso contrário, os repasses mensais serão suspensos. E com o aumento no preço dos combustíveis, até tirar a carteira de habilitação vai ficar mais caro. Explica pra gente, Léo Souza. Por causa da alta dos combustíveis e dos custos de manutenção dos veículos, as autoescolas devem reajustar os preços das aulas já no segundo semestre deste ano. O aumento deve variar de 20% a 25% em todo o país. Na Bahia, o Sindicato das Autoescolas informa que o preço para tirar habilitação para carro no estado deve subir de R$ 1.900 para R$ 2.365 em média. Já para moto, o preço vai sair de R$ 1.600 para R$ 2.000. A possibilidade já assusta quem quer tirar a carteira, como é o caso da autônoma Aline Estrela. Sacrifício para conseguir juntar, e eu acho que vai ficar mais difícil ainda para as outras pessoas. E tem gente que precisa da carteira para trabalhar, para sobreviver, né? Os custos variam de acordo com os estados e entre as próprias autoescolas. Tá anotado aqui pra gente perguntar mais tarde pra Juliana Rosa. Sheila, se todo o aumento que a gente vê tá acima dos 20% agora... autoescolas de 20% a 25%, aí você vai ver cenoura, aumentou 200%, aí você vai ver tomate, aumentou 100%, Isso. Aí você vai ver combustíveis, aumentou 55%. O que tá puxando nossa inflação para baixo pra gente ter um índice oficial de 10% de inflação anual? O que tem reajuste zero para que essa média possa ser aluguel, sobe mais acima baixa, de 20%, né? Tudo que a gente vê sobe no mínimo 20%. 20% virou pouco. O que tá puxando para baixo? O que tá segurando a inflação em 10%? É real esse índice? Pronto, tá anotado aqui. Pergunta pra gente fazer mais tarde pra Juliana Rosa. Pode mandar pra ela, Luquinha. Valeu. Anotou ali. E nos últimos dias, né, Megali, a gente tem falado aqui sobre alternativas, sobre possíveis soluções, sobre saídas para aliviar o preço do combustível para o consumidor na ponta. A gente tem citado aqui exemplos de outros países, e quando a gente fala que o presidente Jair Bolsonaro, que fica esperneando em relação ao presidente da Petrobras, agora com essa troca no Ministério de Minas e Energia, quando na verdade, sim, é possível adotar algumas medidas sem que haja interferência no preço dos combustíveis, como por exemplo a criação de um fundo de estabilização. A gente já falou disso aqui, a própria Juliana Rosa também, Adriano Pires, especialista no assunto, outros especialistas também ouvidos pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, falando sobre a criação desse fundo, inclusive com parte do recurso do lucro da Petrobras, que foi de quase 4.000% em 3 meses em relação ao mesmo período do ano passado, e que parte desse valor pode ser utilizado nesse fundo para subsidiar, pelo menos temporariamente, pelo menos provisoriamente, o custo do combustível. Para diminuir esse impacto, o Brasil pode, portanto, se inspirar em exemplos internacionais. Quem tem esse destaque para a gente é o Bruno Capozzi. Fundos de estabilização, redução de impostos e concessão de subsídios temporários. Essas são alternativas encontradas por alguns países para frear o avanço dos preços dos combustíveis. O brasileiro Gabriel Mota mora em Getafe, perto de Madrid, na Espanha. Segundo ele, depois de um aumento considerável no valor do litro da gasolina, o governo resolveu intervir diretamente. Está sendo pago 20 centavos de euro para cada litro, então isso deu uma baixada, deu uma segurada na diferença da gasolina. Na Colômbia, o subsídio alivia muito o bolso do consumidor, mas a conta é alta, segundo Juan Ortiz, editor do Giro Latino.
Atualmente, o colombiano paga cerca de R$ 3,00 por litro no preço da gasolina, mas esse valor poderia chegar a dobrar ou até triplicar se não tivesse um subsídio pago pelo governo. O problema é que o fundo que garante essa contrapartida tem um rombo nas contas de aproximadamente 17 bilhões de reais, pode chegar até mais de 30 bilhões até o fim do ano. Outra opção está no Fundo de Estabilização para acumular reservas a serem usadas para compensar grandes elevações nos preços dos combustíveis. O presidente do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Eberaldo de Almeida, cita como exemplo Portugal para explicar que a gestão desses recursos não é fácil. Fez-se o colchão, mas quando chegou no período de alta, o dinheiro foi destinado para outra função. Até porque esses ciclos, eles passam muitas vezes por diferentes governos. Então, o governo que arrecadou o dinheiro, muitas vezes, não é o governo que tem que aplicar. Bom, e não bastasse o aumento no preço dos combustíveis, mais um índice aponta o impacto da inflação na vida da população brasileira. Segundo um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, o PF, famoso prato feito, ficou 23% mais... Ah lá, tá vendo? Tudo aumenta mais de 20%. 23% o PF ficou mais caro nos últimos 12 meses. A pesquisa leva em conta itens como arroz, feijão, alface, cebola, frango, ovos, carne e tomate. O tomate, por incrível que pareça, é o grande vilão, porque ele subiu 127% no último ano. Ainda segundo a FGV, o vale-refeição dos brasileiros tem acabado antes do fim do mês e por isso os trabalhadores estão optando por mudar o cardápio. Entre os fatores para o aumento no PF está o clima, segundo o economista da Fundação Getúlio Vargas, Matheus Peçanha. Foi a seca lá do Laninha, lá em 2020/21, né, que gerou, além da inflação de alimentos, gerou inflação na energia também, né? Logo depois a gente teve uma geada naquele mesmo inverno, logo depois a gente teve uma demanda externa muito grande, né, da China, que gerou uma inflação nas proteínas muito grande, principalmente a proteína do boi, né? Tem mais dos preços, viu? No Rio de Janeiro, o frango assado chega a ser encontrado por até R$ 77. Fala aí, Gustavo Suleiman. Peito, coxa, asa e pescoço, partes que compõem um tradicional frango assado, independente do modo de preparo ou dos acompanhamentos. No entanto, o prato que faz parte do cotidiano do carioca pode ser encontrado por uma diferença de preço de até R$ 62, dependendo da região. Foi o que apontou uma pesquisa da Fundação João Goulart, instituto ligado à Secretaria Municipal de Fazenda. Batizado de Índice Frangão, o aplicativo utilizou dados de um aplicativo de entrega. Segundo o estudo, o preço médio da iguaria na capital fluminense é de R$ 37,18. O maior preço de R$ 77 foi encontrado na Taquara, na Zona Oeste. Assim como em diferentes setores, a inflação e a pandemia também provocaram reajustes em relação ao prato. Mas os impactos não foram sentidos apenas no bolso do consumidor, mas também no de quem está do outro lado do balcão. Eu comprava o frango de 1,4 kg a R$ 8,50, agora é 12. Eu comprava a batata calabresa a 89 centavos o quilo, agora tá 3. Entendeu? Os temperos que eu comprava, eu gastava aí para fazer o tempero dos frangos R$20, R$30, agora eu tava gastando 100. Bujão de gás aumentou, então ficou meio difícil, entendeu? Custear tudo isso, embalagem. E a gente vai seguir falando de aumentos, mas esse aqui é diferente, viu? Não é pra gente, não. Pra gente, pra nós, pobres mortais, a gente que tá aqui falando tanto da inflação, dos preços que subiram. Saiu uma portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro e nessa portaria a previsão de generais do governo receberem até R$ 350 mil a mais por ano. R$ 350 mil a mais por ano. É uma medida editada em abril que permite o acúmulo de salários e aposentadorias acima do teto constitucional. Inclusive para o próprio presidente. Exatamente. O próprio presidente é um dos beneficiados, o vice Hamilton Mourão e ministros que integram as Forças Armadas. O maior aumento foi verificado no contra-cheque de Luiz Eduardo Ramos, chefe da Secretaria-Geral da Presidência. Aí, em 12 meses, ele teve direito a R$ 874 mil, ou seja, 350 mil acima do teto, que é de R$ 39.300 por mês. Depois dele, vem o general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, que recebeu R$ 886 mil em um ano. E o terceiro nessa lista é o presidente ou vice-presidente Hamilton Mourão, com R$ 318 mil a mais
nos últimos 12 meses. A lógica de Bolsonaro é a seguinte: como há muitos generais em seu governo, são pessoas que precisam acumular mais de um vencimento por mês, o das Forças Armadas e o do governo civil. Portanto, diferentemente de quem está, por exemplo, na iniciativa privada hoje, que tem que abandonar o atual emprego se quiser fazer parte do governo e se contentar com a remuneração que já é bastante generosa, os generais não precisam se expor a esse incômodo. Eles simplesmente acumulam 2 vencimentos e recebem, portanto, um teto duplo. É como se o teto valesse para todos nós, mas eles morassem numa casa, num sobrado, numa casa com 2 andares, podendo acumular, portanto, o dobro dos vencimentos. É mais uma do governo mais mamateiro da história da nação. A mamata acabou no governo Bolsonaro? Vejo aqui reportagem do Bruno Li, na Folha de São Paulo. Ele elencou vários exemplos que sugerem, ou melhor, confirmam que não. A começar pelos próprios salários de militares que recebem até R$350 mil por ano a mais, depois da portaria assinada pelo próprio presidente. Aí ele cita a matrícula da filhinha do presidente, a Laura, de 11 anos, no colégio militar. A matrícula aconteceu em caráter excepcional, não houve necessidade de processo seletivo e para que a Laura pudesse entrar nessa escola, Jair Bolsonaro deixou de ser um coronel reformado e tornou-se na prática um coronel da reserva. Caso contrário, ela não poderia ingressar. Então foi feito um somebody love ali para que a filha, sem a necessidade de processo seletivo, que é muito difícil, ingressasse no disputadíssimo colégio militar. Foro especial do Flávio Bolsonaro. Tá lembrado? Era uma das bandeiras do presidente o fim da blindagem a políticos em tribunais superiores. Inclusive, num vídeo de 2017, ele dizia lá: não quero essa porcaria de foro privilegiado. E quis o destino que nesse vídeo ele estivesse exatamente ao lado de Flávio Bolsonaro. Dos 513 deputados, disse o então candidato, 450 vão ser reeleitos. Por que eles têm de ser reeleitos? Para continuar com foro privilegiado. O único prejudicado com essa porcaria de foro privilegiado sou eu. Bom, em 2021... a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro, a segunda turma do STF decidiu retirar a investigação contra o filho do presidente no caso das rachadinhas das mãos do juiz de primeira instância. Ou seja, Flávio foi beneficiado pelo foro privilegiado tão demonizado. A festinha de Renan Bolsonaro, tá lembrado? Que o filho 04 do presidente realizou uma festa de inauguração de uma empresa que ele abriu, uma festa que aconteceu no estádio Mané Garrincha, realizada gratuitamente por uma produtora de conteúdo digital e comunicação corporativa, só que é uma empresa que presta serviços ao governo federal. Essa empresa, em 2020, havia recebido R$1,5 milhão do governo Bolsonaro. Tem mais, os gastos com viagens de férias e com motociatas. O governo federal informou que foram gastos quase R$2,5 milhões de recursos públicos nas motociatas de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, e no Guarujá, exatamente no período de agravamento da pandemia da Covid-19. Os voos da FAB. A FAB já levou pastor, já levou parente de pastor, já levou lobista, levou o próprio Jair Renan Bolsonaro, já utilizou pelo menos 5 vezes os voos da Força Aérea Brasileira. O presidente, antes de assumir o cargo, distribuiu uma cartilha com normas e procedimentos éticos. Esse documento afirmava que somente o ministro e a equipe que o acompanha no compromisso podem utilizar as aeronaves. Ele foi o primeiro a rasgar essa cartilha que ele próprio assinou. E, finalmente, a mãe do ministro Ciro Nogueira abastecendo um avião com verba do Senado. Ciro Nogueira, atual ministro da Casa Civil, o dono do governo, dono do orçamento brasileiro, um representante puro sangue do Centrão, cuja mãe abasteceu um avião com quase R$50 mil da cota parlamentar da dona Nogueira para gastos com combustíveis. É mole! Esses são apenas alguns exemplos. É um escárnio, né? A gente poderia lembrar de quando o Bolsonaro pediu à Apex que abrisse uma vaga para acomodar um médico particular dele lá no escritório de Miami. Pô, tá cheio de exemplo. É um escárnio.
Esse é o governo mais mamateiro da história e é aquele que repetiu 1000 vezes e na cara de pau continua repetindo que a mamata acabou. Não acabou, ela aumentou. Tem vários ouvintes se manifestando aqui bem revoltados, viu, com essas informações aqui. Por exemplo, o ouvinte do Rio de Janeiro falando, poxa, e eu que sou professor da rede pública de ensino não recebo reajuste salarial há 6 anos enquanto isso, né? E os pisos são baixíssimos do professor no Brasil, não só no Rio de Janeiro. Obrigada ao ouvinte aqui que escreveu, professor Marcelo Rodrigues, que mandou mensagem pra gente. E outros ouvintes bem-humorados aqui falando, é porque é um teto duplo, né? Eu ainda brinquei com, é pé direito duplo que tem esse teto, né? Teto de 2 andares, 3 andares, né? A gente vai assim. Obrigada, gente, pela participação. A gente vai voltar a esse tema aqui ao longo dos próximos jornais. Vamos em frente, a Caixa libera hoje mais um saque extraordinário do FGTS. Fala aí, Camila Falcão. Os trabalhadores nascidos no mês de abril já podem fazer a partir de hoje o saque extraordinário do FGTS. No próximo sábado será a vez dos aniversariantes do mês de maio. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 42 milhões de trabalhadores com saldos em contas ativas ou inativas do Fundo de Garantia poderão sacar o valor de até R$1.000. Caso o crédito do saque não seja depositado automaticamente na poupança social digital, o trabalhador deve acessar o app FGTS e solicitar o benefício por meio do menu Saque Extraordinário. Segundo a Caixa, 10.600.000 trabalhadores nascidos de janeiro a março já tiveram o dinheiro liberado. Só rapidinho aqui a respeito dessa portaria assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, elevando os vencimentos de generais do governo, incluindo o próprio presidente. Essa portaria foi editada, assinada em abril do ano passado. Então, por isso que a gente está falando de ganhos dos últimos 12 meses. Já aconteceram. Claro, exatamente. Ô, Ivan Brandão, teve terremoto na Argentina? Não sentiu lá não, na Lapa? Eu não senti, na Lapa não. Não, porque foi sentido aqui em São Paulo, em Osasco, aqui na Grande São Paulo, em Itatiba. Aliás, em Itatiba mesmo? Teve prédio que foi evacuado pelo Corpo de Bombeiros. Agora no andar alto, que hora foi? Pois foi por volta da madrugada ali. Os relatos daqui de São Paulo, que já são as réplicas, tem de 2 a 3 horas da manhã, mas foi ontem à noite na Argentina um terremoto de 6,8 na escala que vai até 10. Foi por volta das 8 da noite lá. E as réplicas aqui bateram um pouquinho mais tarde. Foi sentido também no Chile e na Bolívia. Não há registro de feridos ou de imóveis danificados, mas aqui em São Paulo o legal é que a USP tem um centro de sismologia, Megali. E aí você pode, você mesmo, como cidadão, se sentiu a terra tremer, você vai lá e coloca onde foi. Então, muito aqui na nossa região, Zona Oeste de São Paulo, mas o mais engraçado, ou curioso, é que muitos desses alertas vêm com comentários. Aí, por exemplo, Não, eu vou citar só 2 aqui. De uma moça que falou assim, poxa, o meu abajur caiu no chão. Caramba! E aí colocou assim, aí tem um comentário aqui do Carlos, que mora ali em Perdizes, e ele relata que a água da banheira de hidromassagem ondulou bastante. Mas é isso. Tá com a vida ganha, hein, Carlão? Mas foi sentido aqui em São Paulo e Minas Gerais também, mas sem feridos, só em Indaiatuba que os bombeiros precisaram esvaziar alguns prédios, mas logo depois os moradores voltaram também. Vou ligar pro meu cunhado, mora lá. Tá bom, embalou o nosso sono, eu sinceramente não senti não. Obrigado, Ivan. Valeu. Bem, o Ministério Público do Rio de Janeiro apura se o bicheiro, alvo da operação contra jogos de azar, está envolvido na morte da vereadora Marielle Franco. Ontem a Justiça mandou prender a delegada Adriana Belém, flagrada com quase 2 milhões de reais em casa. A Luana Bernardi está com a gente e vai trazer os detalhes. Bom dia para você, Luana. Bom dia, Sheila, Megali, aos nossos ouvintes. E o Ministério Público do Rio agora investiga a origem desses 2 milhões de reais encontrados na casa da delegada Adriana Belém, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, durante a Operação Calígula, que investiga a morte da vereadora Marielle Franco. Agora, o que toda a ação de ontem tem relação com a investigação do caso Marielle Franco? O delegado Marcos Cipriano, que também foi alvo da ação, também foi preso ontem. Ele, segundo as investigações, intermediou o encontro com Rony Lessa, que é acusado de matar a vereadora, né? Responde pela morte da vereadora, e a delegada Adriana Belém. Nesse encontro, segundo o MP, eles combinaram aí a retirada de 80 máquinas caça-níqueis de uma casa de apostas aqui do Rio de Janeiro. Essa casa de apostas seria do bicheiro, do contraventor Rogério de Andrade. O Rogério de Andrade, segundo as investigações, fez uma sociedade com o Rony Lessa em 2018. Foi justamente em 2018 que a Marielle Franco
foi morta, né? Foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Então, a polícia, agora os investigadores, estão apurando o envolvimento do contraventor na morte, no planejamento do assassinato da Marielle Franco. A delegada Adriana Belém estava com esses 2 milhões de reais em casa, né, em dinheiro, e a promotora do MP, Roberta Iaplace, disse que os agentes ficaram surpresos com os argumentos dela no momento em que a quantia foi descoberta no apartamento na Barra da Tijuca. Ela tentou justificar dizendo que era um dinheiro que ela economizava a vida inteira, que ela tinha muitos anos de polícia civil, que ela fazia parcerias no Instagram e que aquilo gerava um dinheiro para ela e que ela ia comprar um apartamento e que por isso estava juntando o dinheiro daquela forma, o que é de todo, pelo menos, estranho, uma vez que não estava numa instituição bancária e sim trancado dentro de uma mala, né? Quase 2 milhões de reais. E ontem a Justiça do Rio aceitou o pedido do Ministério Público para incluir o mandado de prisão do bicheiro Rogério de Andrade na lista de difusão vermelha da Interpol. Valeu, Luana. Obrigada pelas informações. Vamos em frente aqui. Alexandre de Moraes decide unificar os inquéritos sobre milícias digitais e ataques às urnas. Fala de Brasília, Adriano Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decide unir as investigações sobre os ataques de Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas e a atuação de milícias digitais. A decisão de Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República. Após a conclusão das investigações, a PGR vai analisar se denuncia ou não o presidente ao STF. O inquérito sobre os ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral foi aberto no ano passado, após o presidente ter disseminado fake news sobre as urnas durante uma transmissão ao vivo em uma rede social. Já o inquérito da milícia digital apura a atuação de um grupo que busca atacar a democracia. Em fevereiro deste ano, Alexandre de Moraes permitiu o compartilhamento de provas entre as duas investigações, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Temos mais 2 pesquisas presidenciais e as duas mostram Lula à frente de Jair Bolsonaro na disputa ao Palácio do Planalto. Na primeira, feita pela Genial Quest, o ex-presidente aparece com 46% das intenções de voto contra 29% de Bolsonaro, 46 a 29. Ciro Gomes tem 7%, João Dória e André Janones 3% cada, Simone Tebet e Felipe Dávila 1%. Luciano Bivar, do União Brasil, e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos são 6% e 3% não responderam. Aí, num segundo cenário, com menos candidatos, Lula tem 46%, Bolsonaro 31%, Ciro Gomes 9% e João Dória 4%. Sem João Dória e com Simone Tebet, o petista aparece com 51%. Presidente Bolsonaro com 33%, Ciro Gomes com os mesmos 9% e a senadora com 2%. Em um eventual segundo turno, Lula venceria todos os adversários. Contra Jair Bolsonaro, teria 54% e o presidente 34%. Genial Quest ouviu 2.000 pessoas entre os dias 5 e 8 de maio. Margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Na outra pesquisa, a CNT-MDA, a primeira feita pelo Instituto Sem Sérgio Moro, Jair Bolsonaro cresceu 4 pontos, portanto herdou boa parte dos votos que iriam para Moro. O presidente, que tinha 28% em fevereiro, aparece agora com 32% das intenções de voto contra 40,6% de Lula. Ciro Gomes tem 7,1%, João Dória 3,1%, André Janones 2,5%, Simone Tebet 2,3%, e Felipe Dávila 0,3%. Brancos e nulos somam 5,1% e 7% não responderam. Em um eventual segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 50,5% a 36,8%. Essa pesquisa ouviu 2.000 pessoas entre 4 e 7 de maio, margem de erro 2 pontos para cima ou para baixo. Lembrando que dia 14 de agosto tem o primeiro debate entre os candidatos à presidência na tela da Band e uma semana antes o primeiro debate entre os candidatos a governos estaduais. Agora são 7h33. Futebol, com Milton Neves.
Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, Luiz Guilherme Megali. Opa. Você sempre com uma indumentária nota 3,27, hein? Sheila Magalhães, 9,21. Vamos a uns joguinhos aí? Gratuito. Bragantino, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro. O Red Bull Bragantino é um bom time, joga lá em casa, na terra da linguiça, enquanto que o Atlético Mineiro, olha, ele tá acomodadão, hein? O Galo é uma decepção até agora, mas é claro, é muito cedo. Atlético Mineiro, 1-0, gol do Hulk, se é que ele vai jogar, né? E vamos adiantar já os placares do sábado. O Palmeiras empata com o Red Bull Bragantino em 1-1. O Ceará ganha do Flamengo meia boca por 1-0. O Internacional e o Corinthians vão empatar 1-1. O Atlético Mineiro vai se recuperar ganhando do Atlético Goianiense por 2-0, enquanto que o Fluminense contra o Atlético Paranaense também no sábado, o placar final será de 1-1. Grande abraço para vocês, grande gelada quarta-feira e até amanhã.